Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, abençoe esse sábado lindo que está começando. E hoje vamos ter um dia diferente, uma manhã diferente. Outro dia eu estava lendo os comentários que vocês deixam aí nos devocionais e alguém me deu uma sugestão, fez um pedido para que eu contasse a minha história, como eu me tornei cristã, como eu comecei a fazer o que eu tô fazendo hoje aqui, que é gravar esses devocionais e que é trazer uma mensagem todos os dias, e como eu faço para ter uma carreira bem-sucedida e ainda assim colocar Deus à frente de tudo. Então eu achei bem interessante e decidi hoje fazer uma mensagem diferente, que eu acredito que se esse pedido foi feito é porque eu deveria falar e porque talvez essa mensagem ela vai servir, e eu tenho certeza que vai, de direção, de inspiração e de alguma forma vai ajudar vocês em alguma área da vida. Então, eu quero começar contando sobre como eu me tornei. Hoje eu tenho uma religião, eu sou batizada na igreja evangélica e eu já fui batizado na igreja católica quando criança, mas isso é só para contar e contextualizar a minha vida, minha trajetória dentro da igreja, mas não é isso que eu trago aqui, nunca falei aqui sobre religião, e o que eu quero trazer aqui todos os dias é uma mensagem de Deus. E eu comecei, desde que eu me converti, a ficar mais sensível ao chamado de Deus. Isso independe de religião, isso depende de quanto nós estamos dispostos a buscar Jesus, a buscar Deus e a ser separados, a viver em obediência, porque ser santo não significa ser perfeito. Ser santo significa ser separado, decidir que nós não vamos mais nos amoldar aos padrões do mundo e que nós vamos nos amoldar aos padrões dos céus. Vamos seguir o que Deus ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, os princípios, os valores que ela nos direciona. E eu tive um dia, enquanto eu lembro como se fosse hoje, estava tomando banho e eu tinha ganhado um livro de um devocional que se chamava 40 Dias de Fé e Milagres. E eu já tinha começado a fazer uns 2 dias e essa ideia veio na minha mente, assim, eu senti muito forte enquanto eu tomava banho. Você tem que fazer esse devocional com as pessoas no teu Instagram. E eu comecei e fiz esses 40 dias, todas as manhãs, ao vivo, de devocionais desse livro, 40 Dias de Fé e Milagres. E foi muito legal, muitos testemunhos, muitas pessoas que acompanharam tudo, que de alguma forma foram abençoadas com essas mensagens. E então, quando estavam prestes a terminar esses 40 dias, muita gente me perguntou, não para, continua. E aí eu pensei, por que não? Né? Por que não? Mas o que mais me pegava e que eu ficava sempre muito pensativa era: quem sou eu? Quem sou eu para trazer a palavra? E no início eu fui criticada por pessoas próximas a mim, porque quando nós começamos a buscar mais a Deus, o inimigo vai se levantar, e muitas das vezes através de pessoas próximas a nós. Porque se alguém na rua, uma pessoa que você não conhece, que não tem nenhuma influência na sua vida, te falar que você tem que parar de fazer, que você está se tornando fanática por Jesus, você vai acabar não dando ouvidos. Mas quando alguém dentro da sua casa te fala isso, agora você virou fanática, agora você só fala de Jesus, aí aquilo balança. E aí você pensa, será? E essa é a maior arma do inimigo, a dúvida. E você começa a se questionar, será que eu estou exagerando? Será que eu tenho que diminuir? E é nesse momento que nós não podemos deixar que o inimigo fale mais alto, porque o que está em nós, o Espírito Santo de Deus, ele é maior do que o que está no mundo.
e nós precisamos deixar que Ele nos direcione, mesmo que todo mundo vá contra nós, porque é o que acontece. Quando nós decidimos seguir Jesus, nós vamos contra o mundo. E ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que nós não teríamos aflições, angústias. Jesus nos disse que nós teríamos angústias e aflições. E a porta para seguir Jesus, ela é estreitinha, mas a porta para você seguir o que o mundo diz que é bom, que é agradável, que é legal, essa é grande e muitas pessoas passam. Mas essa portinha estreita para seguir Jesus, que é difícil, essa poucos passam. Então, eu resisti e me afastei das pessoas que não estavam me apoiando em seguir Jesus. E decidi que a partir dali eu só aceitaria na minha vida pessoas que me apoiassem, pessoas tementes a Deus, que colocassem Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa na vida. Porque se Ele não estiver acima, à frente de tudo, nada faz sentido. E aí nós entramos na outra questão que alguém me comentou ali e me pediu para contar. Como ser bem-sucedido e manter Deus no centro da vida. E eu não vou mentir para vocês, eu não tô aqui para dizer que eu sou perfeita. E já teve momentos da minha vida, na minha carreira, que eu não tinha entendido ainda que para nós prosperarmos, não só financeiramente, mas também financeiramente, porque Deus quer isso para nossa vida. E nós temos que entender o propósito do porquê que nós queremos crescer, por que nós queremos ganhar mais dinheiro, por que nós queremos conquistar, qual é o objetivo disso? É só para satisfazer os desejos da nossa carne? Para poder comprar uma bolsa cara, para poder comprar um carro, para poder comprar uma casa? Ou é para podermos abençoar mais pessoas? Então no início eu não tinha entendido ainda qual era o lugar que as riquezas, que as conquistas, elas tinham que ocupar na minha vida. E Deus, Ele foi me esvaziando, e Ele foi me mostrando, me esvaziando das coisas que não fazem sentido, e muitas vezes de formas duras, de formas que machucam, e que por hora, muitas vezes a gente não entende, no momento a gente não entende, mas depois a gente vai percebendo que as situações que Deus permite que nós passemos na nossa vida, elas vão servindo para mostrar que muitas vezes o que brilha aos olhos para o mundo, muitas vezes ele vem vazio do que realmente importa, que é da presença. Tem muitas pessoas que têm tudo, aparentemente tudo, desse mundo, riquezas materiais, melhor casa, melhor carro, melhor tudo, mas que não tem o principal, a presença de Deus, a paz que só a presença de Deus pode trazer para a nossa vida. E numa primeira dificuldade, o que podia ser pequeno, se você tivesse Deus, se torna gigante. Então Deus, Ele coloca as dificuldades na nossa vida, e assim foi comigo, para mostrar que quanto mais nós dependemos dEle, quanto mais nós dependemos de Deus, mais nós vamos conseguindo transpor qualquer dificuldade com tranquilidade e paz, que é a paz que excede todo entendimento, a paz que, mesmo nos momentos de caos, no momento em que parece não ter saída, Deus está ali. Deus, Ele nos direciona, Ele nos dá sustento. Se não fosse por Ele, nós nem estaríamos aqui. Então, a cada dificuldade, a cada momento de tristeza, de luta, Deus vai se revelando ainda mais presente. E foi me esvaziando, foi me mostrando através de pessoas, através de situações, que ter riquezas sem ter Deus como centro não vale de nada, não significa nada. Se tivesse que perder tudo hoje para estar com Jesus, tivesse que abrir mão de tudo, de empresa, de dinheiro, eu posso dizer que sim, talvez eu ficaria um pouco com medo, porque a gente tem medo, nós somos seres humanos, nós somos carne, mas a fé tem que ser maior que o medo. Muitas histórias da Bíblia nos ensinam isso,
A história de Jó nos ensina isso. Ele perdeu tudo, perdeu bens, família, amigos, filhos, mas ele não perdeu a presença. E Deus recompensou ele em dobro, deu muito mais do que ele tinha. E quanto mais nós meditamos na palavra, e assim foi comigo, quanto mais eu medito na palavra, mais eu tenho fé. Quando acontece uma dificuldade, eu lembro de José, eu lembro de Jó. E essas verdades bíblicas, elas nos dão força e nos encorajam a entender que quando nós temos Deus como centro da nossa vida, as demais coisas, elas são acrescentadas. E mesmo que elas sejam tiradas, nós temos que ter fé que Deus é conosco. Então, para não me estender muito, esse é o meu testemunho, esse é o meu relato de como foi minha trajetória e do quanto cada dia mais eu busco me aproximar de Deus e peço a Ele que Ele me aproxime dos amigos dEle, me aproxime de pessoas que temem a Ele, porque integridade é fazer o certo quando ninguém está vendo. Tem muita gente que fala bonito, que em terras de rede social posta bonito, tá na moda falar de Deus, mas eu peço a Ele que a cada dia eu possa andar mais em obediência, possa temer mais a Ele, fazer o que é certo, me esvaziar do que é do mundo, me esvaziar do que não é prioridade na nossa vida e principalmente me colocar próximo de pessoas que também são íntegras, que fazem o certo mesmo quando ninguém está vendo, porque Ele nos observa sempre. Ele conhece o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas. E o que eu desejo hoje é que vocês também, que estão me acompanhando aqui, que acompanham todas as manhãs os nossos devocionais, acho que é legal vocês me conhecerem um pouquinho da minha história. Depois vocês me contam nos comentários se vocês gostaram de saber, se vocês acham que esse tipo de mensagem também traz um encorajamento, edifica. Quero que vocês me contem se vocês gostaram de saber um pouquinho dessa história, de como eu iniciei aqui e de como Deus, Ele se tornou e sempre vai ser o centro da minha vida. Me contem, e agora nós vamos orar juntos, pedindo para que Deus nos direcione nesse dia. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai, nós estamos aqui hoje, reunidos na Tua presença. O Senhor nos diz que onde houver 2 ou mais juntos em Tua presença, ali o Senhor estará, e eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor quer nos direcionar, que o Senhor colocou essas palavras na minha boca hoje, não foi à toa, foi para trazer encorajamento, para abençoar, para edificar as pessoas que estão aqui me acompanhando. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos enche de sabedoria, que o Senhor nos enche de fé, que a nossa fé, ela seja sempre maior do que o medo. E peço, Senhor, que nos esvazie cada vez mais das necessidades do mundo, de viver o que o mundo considera certo, do que o que o mundo considera bom. Que o Senhor nos esvazie de tudo isso, Senhor, e que o Senhor sempre esteja ao nosso lado, que a Tua presença seja sempre presente na nossa vida, que o Senhor seja o centro da nossa vida e que nós possamos cada dia mais entender que nós somos dependentes de Ti, Pai, e que sem Ti nós não estaríamos aqui. Nós Te agradecemos por todo o sustento que o Senhor nos deu. Eu Te peço, Pai, que a Tua mão, ela se revele em todos os momentos, em todos os detalhes do nosso dia, da nossa vida, e que nós possamos ser gratos por tudo, mesmo nas dificuldades, que é quando o Senhor nos molda, quando o Senhor forja o nosso caráter, que nós sejamos gratos em tudo, porque o Senhor é bom e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que Te pedimos hoje, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor abençoe muito o nosso dia. Se você quiser enviar também esse testemunho hoje para alguém que talvez também possa ser encorajado com ele,
envie e que Deus abençoe muito. E amanhã nos vemos em mais uma manhã de Fé e Milagres.